Boa noite, meus irmãos. Alegria em recebê-los uma vez mais para mais essa atividade da nossa casa. E essa é a atividade mais antiga da SER. Desde o início, lá em setembro de 84, a palestra das quartas-feiras tem sido mantida. Então, é de longe a atividade mais tradicional da nossa Sociedade Espírita Renovação. Alegria em recebê-los, em revê-los e de receber os que nos visitam pela primeira vez nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa atividade pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, feliz Senhor, pela oportunidade da reunião, do encontro, para mais uma noite de estudos, nós te levamos o pensamento para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos agasalhados nesse ambiente de paz, de fraternidade, que a espiritualidade nos propicia, nessa nossa Sociedade Espírita Renovação, que há tantos anos cumpre a sua tarefa de difusão da doutrina espírita, cumprindo o mandamento maior de receber a todos nós que aqui chegamos, muitos em sofrimento, outros no momento de alegria, mas que de uma forma ou de outra nos filiamos a uma instituição espírita e aqui cumprimos o trabalho que nos compete, seja na área que for. Aqui sentimos-nos bem nessa integração com o plano espiritual que nos agasalha, que nos recebe, nesses momentos em que somos iluminados por essa presença, inspirados para que sejamos capazes de superar as nossas fraquezas e façamos um esforço no sentido de dar um novo rumo às nossas vidas, buscando um caminhar seguro, cumprindo a orientação do querido Mestre Jesus, coletadas e organizadas para nós pelo nosso querido mestre francês Allan Kardec. Que esta oportunidade que Deus nos propicia seja levada à risca por cada um de nós, que tenhamos noção da responsabilidade que assumimos e sejamos capazes de cumprir a tarefa com que nos comprometemos. Rogamos a Jesus a assistência para todos nós, para o nosso Armando, para que o trabalho dessa noite, uma vez mais, cumpra o objetivo que se propõe. Rogamos a Jesus a sua presença através dos amigos espirituais e a sua assistência para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite de hoje está a cargo do nosso querido Armando Menezes. O Armando é um velho companheiro, um velho pelo tempo que está conosco. Ele que vem de Belém do Pará e, curiosamente, lá ele trabalha ainda hoje. Mas, periodicamente está conosco, porque sua família mora aqui em Curitiba e, para nossa alegria, há alguns anos está conosco na SER, né? Frequentando a SER, dando a sua importante colaboração, principalmente na área de difusão doutrinária. O Armando é um palestrista, um palestrante já de há algum tempo e não se faz de rogado para fazer suas palestras, que são muito interessantes, de muita profundidade. E leva também a sua mensagem a diversas outras casas aqui na região de Curitiba. É um divulgador da doutrina espírita, cuja presença nos alegra a cada vez que se renova a sua presença. Armando Menezes.
Uma boa noite a todos, irmãos e irmãs. A alegria é minha e a honra também. Muito obrigado, amigos. São 26 anos de Sociedade Espírita Renovação. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande todas as vezes que nós comparecemos à casa. E para falar hoje de um assunto muito importante na vida de todos nós, cuja mensagem acabei de receber ali na entrada, todos receberam, né? Falando do Cristo em casa. Já é bonito aqui o folder, mas a mensagem dentro é mais bonita ainda. Cristo em casa. E nós vamos falar justamente dessa evangelização no lar. Não seria evangelho no lar ou evangelização no lar? Agora eu fiquei confuso. Evangelho no lar, né? É evangelho no lar, não é, gente? Evangelização é na casa espírita. Não é isso? Vamos pensar sobre isso um pouquinho hoje? Sobre essa evangelização. Vamos falar, afinal de contas, de evangelho ou de evangelização no lar? Porque do lar nós não vamos sair hoje. Mas nós vamos falar de evangelização ou de evangelho no lar? Evangelho no lar, que é uma tarefa importantíssima nas nossas vidas, por isso daí a importância de nós lermos o que nós recebemos ali na entrada. Mas a evangelização, ela é um grande desafio. Porque quando nós falamos da evangelização, nós lembramos de crianças, jovens, seres amados nossos, que, apesar de serem espíritos, de terem, ou almas, né, como nos define Kardec, que são os espíritos encarnados, apenas para efeito didático, pois somos os mesmos espíritos e almas, apenas para diferenciar didaticamente, como nos ensina o nosso codificador, nós estamos encarnados, portanto, nós somos almas, e essas almazinhas, né, pequenininhas ou mesmo jovens, nós enfrentamos um grande desafio, não apenas para evangelizar, mas para trazê-los à casa espírita. Os pequenininhos, nem tanto, alguns. Mas os jovens, cada vez mais isso se torna um desafio. E o desafio não é apenas para os familiares, é também para os evangelizadores. Porque se nós estamos percebendo, como pais, avós, tios, tutores, enfim, se no convívio com esses que Deus colocou sob a nossa tutela aqui na Terra, nessa encarnação, nós percebemos a diferença da geração deles para a nossa, os evangelizadores e os professores também o sentem. É um grande desafio o preparo intelectual cada vez maior com que os espíritos descem, encarnam na Terra. Desde muito cedo, nós estamos com a netinha, agora com 2 meses e meio, vai fazer 3 meses, a nossa Clara, ela tem uma vivacidade, uma percepção no olhar, com 2 meses, que impressiona. Ela olha com uma profundidade dentro dos nossos olhos que parece que está nos escaneando. E ensaia uma fala que parece que quer expressar o âmago do ser dela, a alma. E os professores, pais e evangelizadores também passam por esse desafio quando eles recobram a faculdade do falar, do caminhar, do se expressar. Todos nós percebemos o grande desafio que é o preparo diferenciado em relação, pelo menos, à nossa geração, né, Joaquim, que era mais branda nos seus questionamentos do que esses espíritos que estão encarnando no momento da Terra, e não por acaso. Porque nós sabemos, pela nossa doutrina, que nós iniciamos agora, nessas décadas que se iniciam,
um período de profunda transformação do nosso planeta. Portanto, esses espíritos que vêm encarnar não são apenas aqueles que contraíram débitos, assim como nós, e vêm com a missão quase que exclusiva de resgate desses débitos. São também esses espíritos que encarnam hoje os agentes dessa profunda transformação pela qual o nosso planeta vai começar a passar nesse momento. Na verdade, a preparação que se vem estabelecendo desde antes da chegada da codificação já é muito grande. Mas o início da transformação de um planeta de provas e expiações subindo para a categoria de um mundo regenerado ou de regeneração, ela está se dando nesse momento, vai se iniciar, até segundo a fala do nosso Chico, pela psicografia, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, em mensagem do Espírito Emmanuel, nós iniciaremos por volta de década de 2050, mais precisamente Emmanuel nos diz, 2057, o início mais profundo dessa transformação. Daí, claro, esses que estão encarnando hoje, e não nós, né, Joaquim, serão os agentes dessa transformação. Daí a diferenciação deles para as gerações anteriores. Em uma aula de evangelização, ontem, da Cidinha, como ela é carinhosamente conhecida, a esposa aqui na C, numa outra casa onde também trabalhamos, ela evangelizando e levou de um material. Eu vi ela imprimindo umas fotos de um parque de diversões. E ela depois me contou como foi interessante, porque ela chegou lá, precisava falar de reencarnação. Para que as crianças que já manifestavam nas aulas anteriores, dificuldades de relacionamento dentro da família, inclusive alguns deles com os pais, outros com avós, irmãos, dificuldade de relacionamento no lar, ela iria então falar da reencarnação, dessa consciência ou dessa ciência que nós precisamos ter da importância fundamental da família. Essa instituição que anda hoje em dia tão atacada, né? Tão diminuída por certas ideias, ideologias, que muitas vezes aqueles menos avisados acreditam que o progresso da humanidade se fará sem a família. Mas a família é o início. Todo cristão sabe que a família é o início do exercício da nossa vida moral. Portanto, o fim dessa instituição seria quase que o fim da nossa vida moral aqui no nosso planeta. Então ela precisava falar, a tia Cida, evangelizadora, dessa importância, do quanto nós nos preparamos para vir para a Terra e nascer naquela família. E de que nós, em função dos nossos próprios desvios das leis soberanas da vida, das leis que regem a vida, é claro, nós cultivamos débitos em vidas pretéritas. Ferimos, machucamos e necessitamos da oportunidade de reparação, do refazimento dessas relações que foram deterioradas pelas nossas imperfeições, pelos nossos atos e atitudes. Daí a importância das crianças entenderem que, embora elas vejam alguns coleguinhas com uma família tão diferente da delas, na sua estrutura, na amizade que os una, no amor que possa permear a relação entre eles, que essas relações mais difíceis que nós enfrentamos no seio da família são necessárias para refazimento dessas relações. São oportunidades sagradas. E ela, então, dentro daquele contexto, da idade deles, propôs a ideia de uma viagem. E ela chegou com vários desenhos. Nós vamos escolher
o material que nós vamos levar para fazer um grande passeio em um parque de diversões. Tem um aqui em Santa Catarina, é Beto Carreiro, não é? Nós vamos para o Beto Carreiro. Vamos fazer um belíssimo passeio. Aí alguns se animaram. Nossa, ela disse, mas é uma viagem imaginária. Nós vamos exercitar isso na nossa mente. E o que nós vamos fazer aqui é nos preparar para essa viagem. Nós vamos levar tudo quanto for necessário para que nós possamos fazer a viagem com segurança e conforto. E aí eles começaram a enumerar. E ela percebeu que uma das crianças, uma daquelas mais ligadas, espertas, indagadoras, olhava com desconfiança a resposta dos outros. E de repente ele interrompe diante das respostas dos outros. Eu levaria isso, aquilo. E ela perguntava, mas isso é necessário? Você consegue carregar isso com você? Já para fazer a ligação, a metáfora no futuro, se nós conseguiríamos mesmo levar uma bagagem, por exemplo, de ódio, de rancor, em toda a nossa passagem aqui pela Terra, mas um deles parou e disse, prof, como eles gostam de chamar, né? Prof, eu posso fazer uma pergunta? Mas claro, disse a tia Cidinha, o que isso tem a ver com evangelização? Nós não estamos aqui para aprender o Evangelho? Você não disse que nós estudamos o Evangelho? O que é que isso tem a ver com parque de diversões? O que é que isso, essa bagagem toda que a gente está falando aí, te levar para um passeio, tem a ver com o Evangelho? Eu queria entender isso aí, porque eu não estou entendendo nada. E aí os outros pararam e perceberam, boa pergunta. O que isso aqui tem a ver com o Evangelho? O que esse exercício tem a ver com o Evangelho? Então, quando ela me contou isso, eu disse, veja como o mundo não é feito apenas de respostas, mas de perguntas. E vejam a indagação que ele fez. Ele se propôs a ir à casa espírita para aprender o Evangelho. Ele queria, naquele momento, se concentrar no Evangelho. E queria entender por que, na ideia dele, antes de entender a metáfora que seria usada, por que o desvio do objetivo principal da minha vinda à casa espírita. Nós, mesmo depois da idade adulta, costumamos, muitas vezes, esquecer de fazer as perguntas. As perguntas mais profundas, mais sérias, mais maduras, mais cercadas de significado mais profundo. Quando nós fazemos, e não falamos aqui das perguntas da nossa vida cotidiana, daquelas que têm resposta óbvia, nos referimos aqui àquelas perguntas de caráter mais profundo, especialmente quando a vida não vai exatamente da forma com que nós esperamos que ela fosse. Nós buscamos as respostas. Por que comigo? Por que eu? Por que isso? Por que essa pessoa? E as respostas que nós esperamos dos céus, do Pai, precisa, ainda na nossa frágil maturidade espiritual, estar de acordo com o meu querer, com as minhas necessidades, com os meus desejos. Quando nós nos dispomos a essas perguntas mais profundas, nós aguardamos respostas segundo o nosso querer. Muito dificilmente nós elevamos os nossos pensamentos a Deus e perguntamos o que o Senhor quer de mim. E não dá para deixar de lembrar, em falando isso, de Saulo. Depois Paulo, o maior divulgador
do cristianismo primitivo, quando, depois de perseguir por tantos anos cristãos, depois de assassinar cristãos, depois de lutar com todas as suas forças, se utilizar de todo o prestígio que tinha como grande promessa do seu povo, depois de tanta perseguição e assassinato aos cristãos, quando Saulo cai do camelo rumo a Damasco, nas estradas poeirentas do seu tempo, ergue a cabeça e vê Jesus, imediatamente Saulo faz a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? O que o Cristo gostaria que ele fizesse? Quais seriam as diretrizes de Jesus para a vida dele? Em nenhum momento ele disse: eu preciso me vingar, que era o que ele estava indo fazer, pela partida da minha noiva, da Abigail. A culpa foi sua, porque ela, pensamento antes do encontro com Cristo, porque ela, depois de lhe conhecer, é que entrou naquele profundo estado de depressão e acabou por desencarnar. A culpa é sua. Essa era a ideia dele. Mas vejam a rapidez com que Saulo, ainda Saulo, não Paulo, virou a chave. E ao invés de ir em busca dos seus desejos de vingança, ele imediatamente, reconhecendo Cristo, pergunta: o que o Senhor quer de mim? E nós, ainda quando oramos, a oração do Senhor, que ele nos ensinou, em resposta ao pedido de um dos filhos de Alfeu, ele pergunta a Jesus, o apóstolo, como deveríamos orar. E nós até hoje, mais de 2 milênios depois, oramos dizendo: seja feita a vossa vontade e não a minha. Dizemos com as palavras, mas não com os corações. Porque muitas vezes nós ainda não identificamos verdadeiramente o que é Deus. Porque Kardec, já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o primeiro do Pentateuco, kardeciano, do Espiritismo, que é Deus, não quem é Deus. E ainda quando lemos que Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ainda assim nós não temos a coragem, tantas vezes, de dizer a Ele, com os nossos corações: seja feita a tua vontade, Pai, e nunca a minha. Porque para que Ele seja Deus, o atributo em sua magnitude maior precisa ser o amor. E se Ele nos ama, e se Ele é a inteligência suprema do universo, Ele sabe, melhor do que nós, o que é bom para nós. O que é melhor para nós. E nós ainda não atingimos mais de 2 milênios tendo se passado essa maturidade espiritual para reconhecer que é Deus. E vamos navegando, por assim dizer, nas nossas vidas, esquecidos dessa realidade e tendo reações absolutamente diversas daquelas que nós poderíamos ter se nós adquiríssemos essa verdade como patrimônio das nossas almas. E adivinhem quem percebe isso? Adivinhem quem está ao nosso redor que compreende isso, esse nosso estado. Porque enquanto navegamos em mar de almirante, nós conseguimos demonstrar serenidade,
equilíbrio, bem-estar, alegria, o sorriso, a confiança. Mas é naqueles momentos tempestuosos que eles nos olham e avaliam essa doutrina chamada espírita. Faz diferença mesmo nas nossas vidas? Faz na vida deles, que vão à casa espírita toda quarta-feira assistir aquelas palestras lá? Que diferença isso faz na vida deles? Quando eles começam com essas perguntas profundas, eles desistem de ir. E alguns, nós já ouvimos essa história em evangelizadores, muitas. Alguns expõem isso aos pais. Ah, é? De que adianta a sua doutrina? E começa a enumerar. Os pais que percebem mais, aqueles mais perspicazes, já notam, já nem insistem muito. Eu não vou falar porque ele vai me cobrar. E qual será a minha resposta? O leão da montanha, né? Saída pela direita, né? E às vezes nem perguntam. E nós deixamos os nossos jovens sem a missão mais sagrada que nós pais temos aqui na Terra. A evangelização do coração dos nossos amados. A universidade, a formação profissional, a especialização, a vida financeira, o respeito na sociedade, prezamos por tudo isso. É inegociável. Mas a formação do Evangelho, o estudo do Evangelho, a evangelização, isso não. Eu sempre lembro, já contei, mas gosto de contar, Joaquim. Descendo o elevador de casa, entra um jovem com uma Bíblia embaixo do braço, bravo, com o pai. Entrou de cabeça baixa e o pai disse, e ele com um uniforme de uma escola religiosa. E o pai disse, meu filho, você não deu boa tarde. Aí ele, boa tarde. Não sei o que tem de bom, mas boa tarde. Aí o pai dele, filho, ele disse, não, é porque ele está me obrigando. E o filho falou, ele está me obrigando a ir para isso aqui, ele quer que eu fique feliz. Ele já era um rapaz, adolescente. Carregando isso aqui para ir para a aula de religião. E uma hora dessa, eu disse, ele está certo sim. Aí o pai me olhou tipo assim, não, você é amigo meu ou da onça, né? Eu disse, não, ele está certo. Eu estou indo obrigado. Eu disse, ele está certo sim. E o pai me olhou e eu fiz assim, né? Ele está certo, está obrigado. Com certeza. Ele não é, eu disse, não tenho dúvida. Porque daqui a alguns poucos anos, quando você começar a enfrentar o que você quer ser? E ele disse a profissão. Isso daqui a poucos anos, quando você começar a enfrentar o mercado de trabalho, quando você for ter a tua vida de relação dentro do teu trabalho, quando você encontrar a sua amada, você casar, tiver filhos, quando você enfrentar todos esses desafios da vida, você vai perceber que não foi geografia, história, matemática, ou nenhuma dessas outras ciências, mas essa ciência do coração que está contida nesse livro sagrado que você carrega nos braços, é que vai te dar todas as respostas ao teu coração. E o estudo dessas outras ciências, em desenvolvendo a tua capacidade cognitiva, vai te ajudar a entender e sentir melhor as verdades contidas nesse livro. E aí, você vai dizer obrigado, 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 pai, eu fui obrigado, obrigado, pai. Não é isso que você vai dizer? Obrigado, pai. Lembra disso. Daqui a alguns anos, lembre também de dizer obrigado, pai, por ter me forçado a ir para a aula de evangelização. E o pai atrás, né? Sem querer saber. E aí o pai disse para ele, diga obrigado, meu filho. Aí ele olhou para mim, pensativo, já meio balançando. Aí não disse obrigado, eu disse, vamos nós todos juntos dizer obrigado a ele, a Jesus, que deu não a morte para a nossa salvação, mas a vida para a nossa salvação.
E ele saiu meio que num misto de sorriso, com indagações, e o pai ia caminhando para o carro, fazendo assim para mim, de costas, né? Ato heróico desse pai, insistindo para o filho ir para a evangelização. Porque, afinal de contas, é só na igreja, só na casa espírita que nós evangelizamos. Só o evangelizador que evangeliza. Os pais não. Certo? Ou não? Agora foram vocês que ficaram pensativos? Vocês acham que os nossos jovens são evangelizados apenas pelo evangelizador na casa espírita, ou na igreja católica, na igreja evangélica, ou em qualquer outra? Vocês acham que é apenas aqui que se encontra a evangelização? Que apenas esses evangelizadores evangelizam? Ou será que nós temos responsabilidade sobre isso? Mas, ainda que exerçamos esse papel de evangelizadores, isso exclui a importância de eles virem buscar esse estudo mais aprofundado dentro da casa espírita? Sim ou não? O trabalho dos pais, por melhor que seja, exclui essa necessidade? Não. Não exclui. E qual a maior motivação e ferramenta que nós dispomos para convencê-los a não mais praticarem aquele hiato, aquele gap que eles fazem quando saem da infância, entram na adolescência, batem um pé e dizem, não vou. Primeiro que se eles fizerem isso com relação à escola, nós permitimos? Não. E por que permitir aqui na casa espírita? Porque nós, muitas vezes, podemos apresentar. Nós estudamos e nós trazemos o pão de cada dia para casa. Você também precisa fazer isso. Ou seja, nós damos o exemplo. Mas aqui nós estamos falando de vida moral. E nós damos o... Ninguém falou? Todo mundo ficou com medo. Acho que esse pessoal não anda dando muito exemplo, Joaquim. Nós precisamos... A maior motivação que eles terão na vida é perceber o que essa doutrina é capaz nas nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Em cada palavra, em cada gesto nosso. Em cada adesão que nós possamos fazer em qualquer doutrina nas nossas vidas. Em qualquer hábito, eles nos espreitam. Percebem como nós agimos. E nós, como agimos? Como dissemos, em mar de almirante, mar espelhado, nós navegamos, tempo bom, visibilidade total. Nós estamos navegando com toda tranquilidade. Mostramos da nossa educação, da nossa confiança, da nossa fé. Dizemos que temos fé em Deus, em Jesus, nas promessas do Cristo. Até vamos vir à casa espírita sempre, além da palestra, participamos de grupos de estudo, lemos, enquanto no mar de almirante. Mas o exemplo que nós damos para eles é a nossa resposta emocional diante das dificuldades da vida. A minha estrutura emocional é mostrada, verdadeira. A minha estrutura emocional é mostrada a eles diante das dificuldades que nós vamos enfrentar na vida. É aí que eles vão avaliar o que a doutrina espírita é capaz de fazer na nossa e, portanto, na vida deles. São as nossas escolhas na nossa vida cotidiana, com eles, ou longe deles e longe deles, é que vai fazer com que eles percebam a diferença que a doutrina, que o Cristo faz nas nossas vidas.
E nós, em atitude verdadeiramente jurássica, apesar de todo o aprendizado, apesar de todo o estudo, de toda essa oportunidade de ter esse verdadeiro farol, que é a doutrina espírita, que é o Pentateuco nas nossas vidas, nós ainda mitificamos aqueles que ousam seguir Jesus. Nós mitificamos. É um santo. Ah, mas o seu pai também não é assim. Eu não sou Jesus. Mas Jesus enviou muitos dos seus mensageiros. Ah, mas eu não sou o Divaldo. Ele é médium. Então todo médium tem comportamento moral que nem o Divaldo? Sim ou não? Não. O que eu preciso para exemplificar? O que é necessário? Essa atitude de mitificar o próprio Cristo e todos os mensageiros que ele nos enviou antes da vinda dele, para preparar o terreno para a sua doutrina, e depois da vinda dele, que ainda os envia até hoje, a mitificação desses espíritos que nos precederam na nossa jornada evolutiva é mecanismo de fuga das nossas responsabilidades. Da responsabilidade para com os nossos próprios destinos e da responsabilidade que nós temos com os nossos tutelados. Porque é pelo exemplo. É pelo nosso exemplo que nós evangelizamos. É pelo nosso exemplo que nós os convenceremos a vir para a casa espírita. É o quanto de amor eu manifeste por eles. É quanta atenção eu dei às necessidades deles. É que os faz acreditar que essa doutrina faz realmente diferença na vida deles. É a coragem com que eu enfrento o afastamento, a repulsa, muitas vezes, que os outros têm para comigo mesmo quando eu decido seguir o Cristo. Ué, repulsa para quando a gente decide seguir o Cristo? Não é o contrário? Quando a gente se decide por Jesus, quando nós temos a coragem de dizer, já não sou eu que vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Quando nós temos essa coragem, nós não vamos ter pessoas nos incentivando, nos ajudando, nos admirando? Por favor, quem conhece aqui o mito da caverna de Platão? Alguns. Precisamos conhecer. Na caverna, passavam sombras na parede, com um fogo aceso atrás. E homens presos, acorrentados, olhando para aquelas sombras, acreditando que aquilo era realidade, era a vida. Alguns do lado, chamados de amos, eram os que escolhiam o que passaria atrás desses acorrentados, na frente da fogueira, para refletir o que eles queriam para tomar um ilusório proveito, tirar um ilusório proveito da escravidão daqueles que estavam acorrentados. No mito da caverna, essas sombras são justamente a matéria. O significado dessas sombras, matéria. O fogo das paixões, a que muitos usam para manipular as nossas vidas e tirar proveito material. Todos cegos. Até que um dia, um se liberta da corrente, sobe na caverna por um buraco estreito e encontra o sol, a luz, e percebe que aquelas projeções não passavam de ilusões, eram sombras da realidade. É o sábio,
é o sábio. Aquele que se libertou psiquicamente da matéria e que, apesar de viver nela mergulhado, já enxerga a vida para além da matéria. E o que o sábio faz? Se torna feliz, vai embora e larga os infortunados, infelizes, iludidos, presos na caverna, sendo obra, ferramenta de manipulação dos amos. É isso que um sábio faz? Não. Ele volta, entra na caverna e tenta avisar a todos. Isso não é verdade. Eu vi a luz. Eu vi as coisas tal qual elas realmente são. Isso são ilusões. Vocês estão sendo alimentados na matéria pelo fogo das paixões. Todos, então, acorrentados, agradecem muito a esse que viu a luz, desacorrentam os braços e saem junto com o sábio, ou eles agridem o sábio, expulsam o sábio. Porque eles ainda se comprazem nas suas próprias imperfeições, com as suas próprias ilusões. Aliás, quem é esse para vir querer dizer que já viu a luz? Quem é esse que tem coragem de dizer que segue realmente Jesus? Ora, nós sabemos que perfeito só um passou aqui pela terra. Só porque esse daí é espírita, ele ousa dizer que segue o Cristo. Não, nós conhecemos o Cristo, sabemos dos seus feitos, mas daí a seguir o Cristo, vivenciar o que o Cristo é mentira. Se eu não consigo, ele também não consegue. Essa vai ser a resposta que nós vamos ouvir. Inclusive daqueles que nos cercam. Muitas vezes, inclusive daqueles que nos amam. Não nos iludamos. Esse caminho de ascensão é solitário, mas jamais é galgado por quem não seja solidário. Por isso o sábio desce de volta e não desiste daqueles que ainda se debatem na sombra. Por isso Jesus voltou. Por isso ele enviou os nossos irmãos, os nossos superiores, os enviados, os mensageiros do Cristo, até hoje, para nos tirar das sombras de nós mesmos. Para nos ajudar a que nós vençamos o mundo, não apenas segundo os nossos desejos, para que nós vençamos no mundo. E é nesse momento que a tempestade se forma, que as nuvens se fecham, que a chuva cai, que o mar se torna revolto e que a nossa navegação aqui na terra se torna mais difícil. Diante de uma dificuldade financeira, de uma doença, às vezes incurável, em nós mesmos, em um amado, diante de um rompimento afetivo que tanto machuca os nossos corações, ou da maior das dores, diante da perda de um amado ou de uma amada, é que nós vamos demonstrar o quanto o Cristo faz diferença nas nossas vidas. É nesse momento que nós vamos demonstrar a nossa estrutura emocional. Vamos escolher a revolta, o desânimo, ou vamos escolher o Cristo? Da nossa escolha, da nossa decisão, depende apenas a nossa vida. Ou será que depende a vida daqueles que nos cercam também? Um dia, atendendo uma senhora, num atendimento fraterno, o olhar dela acusava uma distância ultramar. Eu tentava trazer o olhar dela para a presença, para aquele momento, mas ele vagava.
E cercada de dor, aqueles que nos orientam do plano espiritual disse: o caso é gravíssimo. Preste muita atenção. E eu então perguntei a ela: o que lhe traz aqui, irmã? É que o irmão do meu marido, o meu cunhado, ele se suicidou. Passou por reveses financeiros e... Meu Deus! E como está o seu marido? Perdeu o irmão? Eu vejo a sua dor. Eu faço ideia da dor dele. Eles eram muito próximos. Muito. Eles trabalhavam juntos, todos os dias. E ele fez isso. Deixou o meu marido. Eu disse: mas tragam aqui. E aí já ouvi a voz: não é possível. Aí eu pergunta errada. Ela disse: ele não suportou. Ele também se suicidou. E eu disse, respirando: mas vocês têm filhos? Como eles estão? E aí o meu mentor disse: eu disse para você prestar atenção. E eu percebi, pergunta errada. E ela disse: sim, 2 filhas. E eu já não perguntei mais. E ela disse: as 2 se foram, porque não suportaram a perda do pai. 4 em 2, 3 meses. 4. E ela disse: eu vim buscar Jesus. Está difícil. Mas eu acredito. Eu acredito. Não sei exatamente em que, nem como fazer para suportar, mas eu acredito. Por isso eu vim aqui. Eu ouvi falar dessa doutrina espírita, já que vocês falam da vida após a vida. Eu queria entender. Nesses momentos é que nós somos convidados a dar do nosso testemunho. Nesses momentos é que nós podemos alcançar a nossa redenção, a nossa libertação. É nesses momentos, são nessas oportunidades que nos são concedidas pelo Pai, é que nós podemos alcançar a nossa redenção. E conosco, arrastar para Jesus todos aqueles que amamos. Porque se nos entregarmos ao desânimo, ao desespero, à revolta, nós também arrastaremos conosco para as trevas, para as sombras da nossa dúvida, da nossa dor, todos aqueles que amamos e que ainda não tenham o coração evangelizado. Daí a importância do Evangelho no lar, que nos vai proporcionar a proteção vibratória para os nossos lares, para que essas entidades infelizes das sombras não entrem nas nossas casas, nos nossos lares, atacando os nossos pensamentos, os nossos corações, com ideias de revolta, de tristeza, de desânimo. Mas se o Evangelho no lar é de suma importância para nós termos conosco os prepostos do Cristo que nos atendem, como descrito, com o dia e a hora marcada, é também onde nós aprendemos a vivenciar o Evangelho. A evangelizar os nossos corações e o dos nossos amados. A geração de jovens, de crianças e jovens, hoje, é de uma fragilidade assustadora. Diante das dificuldades que nós passamos para nossa formação, para trazermos o pão de cada dia para casa, com menos distrações, menos facilidades, nós lutávamos mais. Tínhamos mais a presença dos pais em casa, tínhamos mais a preocupação da educação moral, da evangelização, da ida até o culto religioso
escolhido pela família, nós tínhamos mais a noção do respeito, da importância da vida moral. Mas hoje, tanta fragilidade, tantas imposições nessa era da comunicação, os jovens têm. Eu preciso parecer. Eu preciso seguir um padrão de beleza física, um padrão de comportamento, um padrão de relacionamento para que eu seja aceito. É essa a percepção deles. E eles precisam de aceitação, como nós precisamos. Como nos diz a nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, nós somos seres sócio-espirituais. Nós precisamos do convívio uns com os outros, nós precisamos da vida em sociedade. E eles, quando vêm para a casa espírita, quando começam a entender o que pode Jesus na vida deles, eles começam a se sentir excluídos, como nós. Experimentemos dizer para os nossos amigos: não faço mais uso do álcool. Eu sei que se eu trouxer o álcool para dentro de casa, eu trago junto entidades viciadas na bebida alcoólatra, ou como diz a minha filha, na bebida alcoólatra. Eu sei que o tabaco é uma forma de suicídio. Eu sei que os excessos alimentares também o são. Eu não falo mais palavrão porque eu estou buscando a presença constante na minha vida daqueles nossos irmãos que nos antecederam na jornada evolutiva, espíritos superiores que se utilizam de linguagem muito mais nobre. Portanto, eu me recuso a falar palavrões. Experimentemos. Isso não é um desafio, é um convite verdadeiro. Mas saibamos, nós seremos excluídos. E os jovens sentem medo disso. E quando começam a perceber, eles dizem: meu Deus, eu estou perdendo as minhas amizades, eu tenho que sair dessa casa espírita. Ela só me trouxe desgraça. Eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Daí a importância dos evangelizadores estarem preparados para de antemão falarem desse desafio aos evangelizados, dando a eles a certeza de que sim, eles encontrarão aqueles que pensam e sentem como eles. E é claro, serão em menor número. E isso não quer dizer que eles precisam discriminar, segregar aqueles que ainda têm costumes mais mundanos, mais grosseiros e materiais, mas eles próprios não se sentirão mais bem com a mente, com o coração desperto à luz do Evangelho do Cristo, com essas companhias. E nós precisamos prepará-los, a eles, tanto quanto a nós mesmos. Porque nós também passaremos por isso. Inclusive nas nossas famílias. Mas a mensagem que nós gostaríamos de deixar essa noite para vocês, para todos vocês que, em percebendo o que Jesus, o que a doutrina espírita pode fazer nas nossas vidas, escolherem o Cristo. Para todos vocês que comecem a desenvolver a coragem de parafrasear o apóstolo dos gentios, no caminho de um dia dizer, não tão longe, mas agora perto: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. A todos vocês que verdadeiramente queiram Jesus na vida de vocês, a mensagem de hoje é: vale a pena. Vale a pena. Porque ainda que nós sejamos esquecidos por alguns que nós amemos até, apesar de nós sermos discriminados e afastados, muitas vezes, de ciclos, de pessoas que nos são caras aos nossos corações, ainda assim, guardemos nos nossos corações a certeza de que um dia, quando desencarnarmos, é a Ele que nós encontraremos. Assim como Maria,
de Magdala, nós também podemos. Em não apenas seguindo e conhecendo, mas em vivenciando Jesus, nós podemos também nós encontrá-los no momento do nosso desligamento, dessa vida de sombras, que se projeta na parede como realidade, mas que não passa de ilusão, que é a vida material. Acreditem, vale a pena. Ele nos espera. Ele nos avisou. Na vida tereis aflições. Mas nos exortou ao bom ânimo, à confiança irrestrita no Pai, mas também em nós mesmos, de que sim, nós podemos não apenas conhecer Jesus, mas nós podemos vivenciar Jesus. E no momento de nossa partida, todos nós que acreditamos no Evangelho, nas promessas do Cristo, é a Ele que nós encontraremos. E o convite de todos nós, trabalhadores dessa casa abençoada, chamada Sociedade Espírita Renovação, o convite de todos nós é que vocês voltem todas as semanas para ter conosco, porque aqui nós encontramos na mensagem recebida, na palestra, nos passes, na água fluidificada, na leitura edificante, nós encontramos aqui Jesus. E Ele estará sempre esperando os nossos corações, para que voltemos todos nós aqui para buscá-lo, uma vez mais e sempre. E assim que possamos seguir, navegando rumo ao Pai, com Ele, Jesus, nos nossos corações. E o convite também fica para que ouçamos todos juntos a belíssima prece, mensagem, poesia que o nosso querido e amado Joaquim, carinhosamente chamado de Joca, nos vai trazer agora para o nosso deleite. O nosso agradecimento ao Armando pela palestra, pela exortação que nos faz e pela reflexão que nos trouxe nessa noite tão linda, né? Para os nossos corações, em que unidos nos encontramos com a espiritualidade que nos assiste. Muito obrigado, Armando. Antes de encerrarmos os avisos da casa sobre os trabalhos, às terças-feiras, a casa mantém um trabalho de costura das senhoras que elaboram suas costuras e depois esse material é distribuído principalmente para as mães, são os enxovais infantis, são distribuídos às mães carentes. Às 20 horas, às terças-feiras, um EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita, terças-feiras, às 20 horas aqui. Às quartas-feiras, nós temos 4 atividades na casa. Esta palestra pública, com passes e atendimento fraterno eventualmente. Também ali em cima nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, a parte fundamental. Uma evangelização de juventude, dos jovens de 13 a 21 anos. E também a evangelização de que o Armando tanto nos falou, para crianças de 8 a 12 anos. Todas as atividades às quartas-feiras, às 20 horas. Aos sábados, às 14h30, um outro estudo sistematizado da doutrina espírita fundamental. Ainda às 14h30, um estudo avançado da doutrina espírita, sobre cristianismo e espiritismo. E às 17h30, a outra atividade tradicional da casa, que é o plantão de passes. Quem quiser tomar um passe no sábado à tarde, só chegar na casa da frente, tem uma equipe que nos atende aos que têm interesse nesse trabalho, nessa atividade.
Nós vamos encerrar a primeira parte do nosso trabalho da noite, em seguida passaremos aos passes, lembrando que o passe não é uma obrigação, pode tomar quem quiser, os que não quiserem, a saída é oferecida água fluidificada. Os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que serão todos chamados por uma questão de ordem na execução dessa atividade. Vamos então encerrar, e como o nosso Armando lembrou, hoje nós vamos ler uma prece do servidor. É uma prece que está inserida no livro À Luz da Oração, que pela psicografia do Chico Xavier e pelo espírito de Emmanuel. Diz assim: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja.